Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast, algo que realmente saiu do coração de Deus direto para o meu coração. E eu hoje, para essa estreia, tenho a honra de poder chamá-la de amiga e poder compartilhar esses momentos e essas histórias que aqui estarão através da tua vida, da minha vida, para outras mulheres e outras pessoas. Eu tenho a honra de estar com a minha amiga, porque hoje eu falo a minha amiga, pastora Jandimara Gianotti. Ela que já é pastora há 23 anos, escritora, formada em educação física, estudante de psicanálise. Ela atua na Prefeitura de Boituva, dentro da Secretaria de Educação. E hoje eu tenho a honra de poder estar aqui junto com a senhora. O meu muito obrigada por aceitar esse convite. O meu muito obrigada em aceitar, principalmente, o teu chamado. Obrigada, minha amiga. Sou eu que agradeço imensamente estar e receber esse convite do Pod Viva. Essa abertura de hoje é muito gratificante, né? É uma honra mesmo. E hoje também, primeiramente, Fabi, eu quero agradecer aquele que merece toda a nossa adoração, que é a Deus, né? O autor e consumador de todas as coisas, por Ele e para Ele, essa data, esse podcast está acontecendo e é recomeços que inspiram, né? E começos também que inspiram. Então, a honra é toda minha. Que Deus abençoe imensamente. Eu tô tão feliz, gente. Eu tô com uma alegria imensa no meu coração. E nós vamos, no decorrer, contar um pouquinho para vocês também, porque como foi que eu conheci há pouquinho tempo, né? Mas Deus não só une pessoas, Deus une propósitos. É verdade, muito mais. Às vezes a gente conta de histórias tão longas, de amizade tão longas, eu acredito que tenha cerca de 2 meses, mas foi uma data que já estava escrito nos céus. E desde o começo, o primeiro abraço que a senhora me deu, quando a senhora me recepcionou, todo o contexto que eu pude ouvir naquele jantar tão especial, onde eu tive a honra de depois se assentar à mesa e ouvir um pouquinho da sua trajetória. Eu tenho mais plena certeza de que Deus ali começou algo que poderia transformar as nossas vidas, certo? Verdade. E aquele encontro, né, Fabi, falar da forma que nós nos encontramos é realmente o propósito de Deus. Propósito. E o abraço, eu não estaria ali próximo à porta, num evento ao qual nós nos conhecemos, né? É verdade. E o abraço, ele tem um poder de cura, né? E hoje nós vemos também quanto está, às vezes, faltando as pessoas ter atitude no abraço, né? É verdade. E aquele momento que eu te abracei, eu tinha certeza que já estava acontecendo algo especial. O céu nos uniu naquele exato momento, né? Foi lindo. É verdade. Eu agradeço com certeza a Deus e eu não tenho palavras para poder descrever o que aconteceu aqui agora há pouco, o que aconteceu desde o dia que eu conheci a senhora. A partir daquele encontro onde nós tivemos, que eu tenho escrito, tenho uma foto que foi registrada, eu tenho escrito o que eu faria, porque teve uma dinâmica onde a gente começou a escrever. E eu escrevi que eu tiraria planos do papel. E esse é um plano que foi tirado do papel, onde eu comecei em setembro do ano passado, e ali naquele encontro que eu tive a honra de estar, eu declarei, através das palavras escritas de uma dinâmica que foi feita, que eu tiraria planos do papel. Então, hoje nós estamos tirando mais um plano do papel, e eu quero começar fazendo uma pergunta para a senhora que já vem do meu coração. Eu preciso saber da senhora como é o peso, não sei se posso dizer peso, mas
a trajetória desses anos todos, cuidar de vidas e sendo mulher, tendo que se cuidar ao mesmo tempo e muitas vezes esconder a própria dor para poder apoiar a outra mulher. Como que a senhora lida com outras mulheres em momentos de dor quando a senhora mesmo está precisando muitas vezes ser curada? Então, na verdade, o chamado, Vamos chamar. ele o chamado ele é uma escolha diante do céu de Deus, né? E o chamado eu diria que não é para qualquer pessoa, mas para quem carrega o chamado, Fabi, carrega uma responsabilidade que não é terrena. O chamado é espiritual. Então, nós carregamos o céu, a responsabilidade é muito grande, porque falar do céu, falar de, da escolha, primeiramente, não tem como não falar do céu e falar da preciosidade, da essência, do superior que é Deus. E eu vou entrar para te dizer sobre esse chamado, a sua pergunta, mas vamos dizer sobre a história, né? Diante dessa escolha, Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então eu vejo o trabalhar assim de Deus perante as escolhas que Ele faz, não só com as mulheres, com os homens, jovens, crianças, idosos, né? E quem Deus escolhe é algo tão lindo que Ele faz através da vida dessa pessoa. E a escolha, quando eu sei que eu fui uma escolhida por Deus para carregar uma missão, na verdade, eu sei que foi antes mesmo de ser gerada no ventre da minha mãe. E eu quero agradecer, ela está aqui hoje, viu, gente? Minha mãe. E eu estou muito feliz, né? E também o Samuel aqui está no estúdio e falar para vocês, nós vamos dar continuidade, mas aqui aconteceu algo lindo aqui antes dessa abertura. É verdade. Foi a presença do Todo-Poderoso aqui, né, Fabi? Verdade. Nos enchendo, invadindo esse ambiente, esse lugar, que nós tivemos um momento em oração e a presença dele desceu aqui nesse estúdio e foi algo lindo que Deus fez, né, Samuel? E Samuel tá aí editando, é um escolhido também de Deus, Fabi, minha mãe, mas voltando, eu quero contar não somente para nós que estamos aqui, Fabi, mas para todos que aonde esse vídeo alcançar, que quando Deus escolhe, a palavra vai nos dizer que antes mesmo, né? Tá lá em Jeremias, de você ser gerado no ventre da tua mãe. Sim. Eu te escolhi e te constituí profeta das nações. Então é algo grande, né? Que Deus faz, porque Ele é o grande. E sabendo dessa escolha, eu fui crescendo. Eu posso já começar a contar para você? Pode sim. E eu fui crescendo, eu fui criada pelos meus avós maternos. Minha mãe trabalhava e eu ficava muito com eles. E a minha avó me levava muito para a igreja, né? Que a igreja eu aprendi que é um templo. Na verdade, o templo é quem? Somos nós. Amém, aleluia. O templo não é as paredes que você vai. Lá você vai num culto para prestar a sua adoração. Você vai para agradecer, né? Aquele que nos formou. Mas a igreja
sou eu, é você, É né? A verdade. igreja somos nós. Então, desde muito, ainda pequena, eu nasci No num berço berço. evangélico, né? Cristão, e ali minha avó me levando, e eu cresci. Então, e meu primeiro pastor, pastor Dirley, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e eu quero mandar um abraço ao Glória a meu primeiro Deus. pastor, meu pai ministerial, meu pai espiritual, um forte abraço, porque ele também foi um incentivo de toda a minha chamada, de toda a minha Sim, trajetória, né? E eu, então, eu falo que eu tive um estágio com Deus, né? são Todos os que fases. formam passam Passou por um pela estágio, né? forja. E eu passei por esse estágio. Como? Eu dei aula para as crianças, Que legal. depois eu dei aula para os adolescentes, depois o meu pastor me colocou como líder dos jovens Foi da seguindo. igreja, sim. Então foi uma experiência muito Sim. grande, né? E ali foi um aprendizado, aonde todo o decorrer da minha vida eu fui crescendo num aprendizado diante da palavra de Deus, conhecendo a palavra, né? E a palavra é a verdade, Fabi, É verdade. né? É a palavra que nos Conhecereis renova. a verdade vos libertará. Quantos estão aprisionados porque recorrem a homens e não à palavra, né? Sim, e a palavra ela é vida, Ela é vida. ela gera vida. E eu também costumo dizer que a palavra é a nossa bússola, é ela que dá a direção É para o verdade. caminho que você deve seguir. Então, conhecendo essa palavra, também fui lá ser líder dos jovens. Depois, eu passei um período de tempo como líder do louvor. Fiquei por Hum, muitos anos como líder do louvor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Foi quando então trocaram os pastores, e eu quero também mandar meu abraço carinhoso, pastora Meire e Joaquim Santana, da cidade de Boituva, sempre em Boituva, na quadrangular. sempre lá. Em Boituva, cresci ali, e eles foram os meus incentivadores, essa grande mulher, pastora Meire, que tem uma história linda também da trajetória, uma história de vida, e foi ela que me ensinou e me incentivou a ir para o chamado, então, Uide. perante o ID do Senhor, né? A cuidar de pessoas, a pastorear. E foi quando eu fazia a faculdade de educação física, porque eu sempre aprendi que o nosso corpo É, é o templo, é verdade. né, do Do Espírito Espírito Santo. Santo. E eu sempre gostei desse altos cuidados. Autocuidado. E foi quando eu fui nessa busca, mas eu percebia, Fabi, que eu ingressei na faculdade, mas ainda eu sentia que Hum, faltava algo. E já era o chamado de Deus. gritando dentro da senhora para ir conhecer a palavra. Foi para. Foi aí que a senhora foi estudar Então, foi teologia. quando a minha pastora, essa grande mulher de Deus, me assim trouxe esse grande incentivo. Olha, Ela olhou para mim, e olha que importante você também, vamos falar aqui sobre você dar credibilidade para a sim, vida de alguém. Você enxergar em alguém um grande potencial. é E é o que verdade. Deus enxergou e viu através do nosso mestre Jesus. Glória a Deus por isso, Ele é é tudo, verdade. né? Ele, Olha como ele é instrumentos perfeito. usados para poder falar, porque às vezes muitas pessoas precisam ouvir, não tem, só tem palavras muitas vezes
contrárias àquilo. Então, Deus, ele é tão pontual que ele usa as pessoas e nós devemos estar com os nossos ouvidos bem atentos, porque às vezes a gente deixa passar. E a senhora, naquele momento, teve atenta com o que Deus já tinha para a tua vida. Ele é perfeito, ele escolhe o Mestre Jesus e Jesus vem, né? Porque a forma dele vir se fazer homem para anunciar o evangelho da salvação, né? Arrependei-vos. Jesus veio para que possamos trazer dentro de nós o arrependimento, e é através desse arrependimento que nos leva ao caminho da morada eterna, que é o céu. E voltando um pouquinho, eu quero dizer a você sobre o incentivo, o você incentivar pessoas a você não querer algo para si mesma e você ficar com aquilo para si e segurar, porque você achar que em você está aquela potência somente. E olha o plano perfeito de Deus, enviando o Mestre Jesus, e o Mestre Jesus veio por vidas, por pessoas, e a todo tempo, Fabi, ele serviu. Meu Deus. A todo tempo ele serviu pessoas. Meu Deus. Ele curava pessoas. Ele libertava pessoas. Ele entrava aonde muitos que se diziam mestres não queriam entrar. É verdade. Ele se aproximava de mulheres para inspirá-las. É verdade. Olha que lindo. É verdade. Para dizer para elas assim: humildade. Aqueles que muitas vezes não enxergam a beleza em você, eu tô aqui. Vai e dê frutos. Meu Deus. E frutos bons. Meu Deus. E o que nós estamos fazendo? Será que nós não estamos somente guardando o que Ele entregou para nós de melhor, para nós mesmos? Então, voltando, eu tive um incentivo dessa mulher que me incentivou. Vai, porque eu enxergo em você um grande potencial. Meu Deus, obrigada pela vida dela, Senhor. Né? É tão precioso, e eu não sabia. E olha isso, né? Falar sobre o inspirar. O inspirar. E hoje eu louvo a Deus, porque através de um incentivo de alguém. Isso há quantos anos? Foi em 99. Nossa. 99. 24, por aí, 24. Em 1999. Meu Deus. E depois, no ano de 2001, eu fui levantada e consagrada ao pastoreio, né? Glória a Deus, Senhor. E hoje é o que eu amo fazer, Fabi. Pastorear vidas. Eu amo cuidar de pessoas. Eu sinto. Eu tô agora aqui sendo ministrada. É um podcast onde eu tô tendo a oportunidade de ser ministrada. E ministrada pela forma de falar, pela forma de conduzir, pelo cuidado. Esse é o cuidado de vidas, essa é a missão que eu creio que um pastor carrega, que é cuidar de vidas. Muitas vezes, quando já está cansada, mesmo assim, o chamado grita mais forte. E eu creio que, mesmo cansada, o chamado é o que leva a falar: não vou parar, não vou desistir, é isso? Sim, ele é muito gratificante. O chamado, ele é recompensador. Eu não me vejo sem o chamado que Deus entregou e confiou à minha pessoa, porque é uma gratidão muito forte, Fabi. Eu percebo o temor no qual a senhora carrega esse chamado. Em cuidado com cada palavra, em cuidado com cada abraço, com um olhar, é um temor. E hoje, nos tempos de hoje,
a gente costuma muito falar, não é sobre um cargo, porque é fácil hoje uma pessoa poder falar que carrega um título, mas esse sentir onde eu posso falar com muita temência que eu tenho ao meu pai, o tanto que eu sinto a senhora, o amor e o respeito que a senhora leva à palavra de Deus. Amém. Com muito temor a senhora leva essa palavra. Eu estive assistindo os podcasts da senhora bem antes de ontem, enfim, por admiração, por querer ouvir não só a história de vida que inspira demais, mas pela sabedoria no qual a senhora conduz toda a palavra de Deus. Então, é muito mais do que ler Bíblia. Nos nossos devocionais que hoje a gente pode participar, a cada manhã sendo edificada, a senhora leva com tanto temor. Eu, particularmente, eu sei que a senhora escreve cada palavra que a senhora nos envia em tempos onde é tão simples, né? Hoje em dia, mas a senhora tem cada cuidado. Isso é tão gostoso, é tão diferente a gente poder sentir esse temor e essas histórias que inspiram a gente. Então, esse chamado é olhar para a senhora e realmente ver o chamado gritando. Ah, muito obrigada, querida. Eu quero agradecer, mas eu quero aqui deixar uma palavra muito forte, que para mim, Fabi, o mais importante não é ter, é ser. Eita, Deus, é forte. Porque para mim a pessoa pode ter e achar que ela É tem verdade. tudo na vida de material, Não, de todos os bens que ela achar que é ela é a verdade. pessoa mais poderosa, mas o maior poder que alguém pode obter de dentro para fora É carregar. é carregar a essência, É verdade. de ter os frutos do Espírito Santo, É porque são verdade. eles que fazem a diferença sobre as nossas vidas. Então, muito obrigada por esse reconhecimento, porque para mim, realmente, eu quero a cada dia agradar o coração do Pai, em ter realmente o temor diante da verdade dele e levar com toda a clareza essa palavra que ele me confiou, né? Sim. E como a palavra mesmo diz, muitos serão chamados Poucos. e poucos os escolhidos, Glória a Deus, é verdade. né? Porque os escolhidos mesmo é que fazem a diferença e que possamos fazer a diferença. E por falar aqui, ela dizendo dos devocionais, eu posso falar para eles que estão nos ouvindo Por agora? favor, vamos, porque tem sido edificante a cada manhã. Vamos, com certeza. E não tem como não falar dos devocionais antes falar que eu sempre amei a escrita, né? Então, sempre gostei de escrever. E devido a um processo que eu passei desde 2018, 2019, foram anos marcados por dores na minha trajetória. Mas aí, 2020, Deus me permitiu parar na cidade de Sorocaba. E a palavra em 2 Crônicas, capítulo 20, diz: credes nos teus profetas e prosperareis. E realmente houve um grande homem que Deus colocou para profetizar na minha vida, e eu tenho gravado essa data, a qual Deus usou, Fabi, para me dizer: escreve, porque eu te capacitei com um dom de cima, e você vai escrever um livro, e esse livro entrará em muitos lugares e tocará também todas as pessoas, né? E qual foi o primeiro? eu agradeço a Deus Heróis porque da o Fé. primeiro é os verdadeiros heróis da fé. Verdadeiros heróis da fé. É o meu primeiro livro.
da minha autoria que eu escrevi, né? E falar de fé, E amou tanto que não parou mais. não, não. E aí vem também depois o Histórias que Edificam, que Meu falar de Deus. edificar, né? Olha, Edificar, inspirar. inspirar. E também é um livro muito precioso. Aqui eu conto um pouquinho, um spoiler sobre esse esse Ah, processo, né? então aqui você tem um pouco do testemunho da tua vida. Tenho nesse Meu Histórias que Deus. Edificam, Meu Deus, porque vem eu vou mais ler. surpresas Ô, aí, glória, vai vir. mais Como me surpresas. pegou o E aí gosto. foi então, por causa da escrita, eu gosto e eu escrevo sempre. E diante de todos esses anos da caminhada, eu escrevia. E esse ano de 2025, eu falei, eu preciso fazer mais para Deus. Meu Deus. Eu preciso fazer mais para o Arde Senhor. no coração. Começou a arder no meu coração algo, e foi quando eu te conheci que veio o encontro Essência Essência, e meu nasceu no Deus. coração de Deus. Foi um marco, várias mulheres Precisa reunidas. ter mais, porque realmente é a Vamos, essência que a senhora carrega que precisa ser cada dia mais transbordada na vida de outras e outras. Porque eu creio que esse podcast vai chegar em lugares onde a gente nem imagina, mas tá junto, receber o abraço é algo que só o Essências vai poder levar. Então, em nome de é um Jesus, marco, né? é E verdade. depois, passando aquele encontro, como foi que aconteceu o devocional? Eu estava num café da tarde, sentada na casa da minha mãe, e ali eu disse para minha mãe: Mãe, eu preciso fazer algo mais para Deus. Eu preciso, de repente, fazer um grupo de mulheres e estar Sim, edificando, né? Essas mulheres, liberando uma palavra. Aí ela falou: então faça, filha. E no meu Instagram já tinha pessoas, Fabi, mulheres, que comentam assim: a sua história me me inspira. inspira. E devido a isso, elas pediam, viu? É, faz algo para você estar me Todos os alimentando, me dias, dando uma direção. sim, E aí foi quando nasceu a ideia. Eu vou montar um grupo no WhatsApp. é forte. Porque são testemunhos, não é simplesmente um grupo, nós vemos diariamente. Bom, eu tenho vários testemunhos desde do primeiro, mas nós recebemos ali, a pastora nos dá a honra de poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito através desses devocionais e Tá tem forte, sido né? algo forte e pontual. Eu não sei para as outras mulheres que estão no grupo, mas a cada manhã é algo tão pontual que vem como flecha. Esses dias me veio uma dúvida, a pastora me falou: eu te convido novamente, filha, a ouvir o devocional. Eu acredito que eu tenho ouvido umas 4 ou 5 vezes e voltava. E ali a confirmação veio tão forte no meu coração, me deu uma força tão grande. Então tem sido pontual, algo de Deus mesmo, pastora. Não. Tremendo. E olha, ele nasceu com a minha mãe, Ah, começando essa pela minha mãe que tá mãe aqui, é né? uma Ele é mãe, uma é linda, muita sabedoria, preciosa, preciosa. maravilhosa. Eu amo minha mãe. E nasceu ali no WhatsApp, e essa minha amiga que pedia sempre, viu, Monte, faz alguma coisa para você estar me alimentando, e ela já teve uma história também que eu pude em um momento auxiliá-la através da palavra de Deus, e ela foi muito alimentada, e diante disso nasceu muitas surpresas grandiosas que Deus fez através da liberação de um gesto,
de uma palavra, o que ele tem o poder de fazer na vida de uma mulher, na vida de uma pessoa, né? Para você que nos ouve aqui. E ali, então, começou. E começou como naquele dia? Eu fui incluindo mulheres, Fabi, 12. Mas Nasceram 12. Hoje nós estamos muito mais de 100 e mulheres. todos os dias são mulheres que chegam, porque uma vai enviando para outra, e é esse trabalho de formiguinha que é tão lindo de se ver, porque é algo natural, não é algo que manda o convite, a pastora manda um convite para. Não, são mulheres que pedem, que têm sede, que estão ali porque ouviram uma mensagem que ela encaminha, então uma amiga manda para outra e se sente numa vontade de estar junto, de estar próximo. E o ano que vem, eu acredito, olha, das minhas ideias já maluca, que deveria ter um devocional para que a gente fizesse junto um livro devocional. É Que algo lindo! muito gostoso de estar, porque são palavras leves e, ao mesmo tempo, a gente recebe o direcionamento. Não é um evangelho, agora falando do que eu sinto, tá, pastora? Não é um evangelho que passa a mão. Nós recebemos a exortação, mas de uma forma que nos conduz a estar mais próxima de Deus. É um É um acolhimento, né? acolhimento. Então, assim, tá errado fazer isso, mas o certo é isso. Então, existe uma exortação com um acolhimento. Isso é muito gostoso. Ai, é lindo demais, porque eu falo que antes de você ministrar a vida de alguém, você é ministrada por Eu Deus, né? creio. E todos os dias, Fabi, eu, eu ajoelho, eu oro a Deus e eu peço que Ele me direcione qual é a palavra a ser liberada para a vida de alguém, dessas mulheres, né? Sim, Desse grupo que sim. estará nos ouvindo. E Ele tem ministrado muito forte ao meu coração e eu percebi que ultimamente Deus veio me capacitando de uma forma Meu e Deus. numa essência com Ele, porque na verdade, quando você se permite a essa busca para edificar pessoas, você primeiro, logicamente, é edificado por Deus, mas você só pode receber essa essência da edificação Se você quando passa. você vai para o Meu secreto, Deus, Mateus 6:6. né? Entra no teu Entra no teu quarto, no quarto, teu secreto. fecha a tua porta. É E o verdade, Deus que Deus. te vê em secreto É, te ouvirá, te recompensará. é verdade. E eu tenho nesse tempo feito muito isso, buscado a intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus, e nós queremos aqui, né, Fabi, falar, Sim, incentivar essas a mulheres busca. a essa busca no quarto. É verdade. O quarto, um ambiente que você quiser se reservar ali para E Deus, ter essa porque intimidade. além de pai, nós temos um melhor amigo. Verdade. E ele só pode se revelar a nós quando você passa a ser íntimo de Deus. É. Quando você abre a Porque porta, a gente abre o eu coração. vou me emocionar. Oh, meu Não tem como Deus trazer algo tão forte na intimidade se você não se tornar íntimo com Ele. Mas para essa intimidade, você tem que estar no dia a dia disponível. com a presença. É verdade. Porque você só se torna íntimo, eu só vou te conhecer melhor No e dia a dia. saber o que você gosta quando eu me aproximo mais de você, Fabi. Sim, é verdade. Não tem como eu saber Em um encontro numa semana de 10 minutos ou de 1 hora, ter essa intimidade. São todos os dias. todos os dias, É né? verdade. É como ali a vida também de um casal. Todos os dias estando ali, eles vão se conhecendo melhor. Até às vezes no olhar, você já sabe o que um
quer dizer a respeito de algo com o outro, né? E eu vejo assim com Deus também. Ele nos quer, nesse tempo, ele nos chama a você ir para o secreto com ele para ouvir a voz de Deus. Muitos Que estão nós procurando. estamos no mundo externo com tantas coisas, são tantas vozes que às vezes você não indo para um secreto para ouvir a voz do teu pai, você não receberá o comando. Você se confunde com barulho externo, na verdade. Hoje nós temos o acesso à informação está muito grande, então você acaba ouvindo barulhos de todos os lados que te levam ou à dúvida ou ao erro. Então você estando no secreto, no íntimo e na palavra, você consegue ter clareza daquilo que o pai quer falar. Em um mundo onde muitos hoje estão procurando somente profecias, hoje você ter uma intimidade com Deus e ler a tua Bíblia, Deus muitas vezes vai falar com você de uma forma mais clara. E olha, eu creio muito nos profetas que passaram na minha vida. Eu creio muito em profecia, mas eu cheguei numa busca tão fiel, eu e Deus, que para mim hoje abrir a minha Bíblia e poder ter essa intimidade com o Pai me mostra o quanto ele responde de forma clara e audível. A gente espera ele descer, né, numa forma clara, mas é se atentar aos sinais, é uma palavra, é a Exato. leitura, é a intimidade, é o dia a dia, são as provas, as lutas que nos Sim, levam a estar cada dia mais próximo, né? ele nos forja, né? Nos forja, pastora. Quando você compartilha dele, da sua palavra, ele nos capacita, ele nos levanta, ele nos restaura, ele nos coloca de pé e talvez você. Olha, gente, tem até água com gás aqui, viu? Eu aqui fazendo Vocês um viram? Nós vamos tomar água. Água com gás, o negócio aqui é chique. Ah, quero falar para vocês também, ó, olha isso. Olha que preciosidade, Ah, o carinho dessa mulher, dessa amada, dessa linda. Olha o gesto dela em o início desse podcast. Olha a xícara que eu ganhei, gente. Pod Viva, um podcast com propósito e até o meu nome, ó, personalizado. O negócio aqui, ó, eu é de aprendi Deus. ao Lindo. longo desses anos com Deus que nós devemos dar honra a quem é de honra. E a minha forma de demonstrar amor e carinho, muitas vezes a gente pensa que é dinheiro, que é bens muito, é abraço, é beijo, são gestos simples que nos alegram. E com certeza hoje eu estar aqui, eu me sinto tão honrada que eu pensei em algo que pudesse a senhora levar e carregar junto. Ai, linda, eu amei, muito obrigada. E olha, gente, tem café também, Ah, olha que a gente lindo. pensa, Tem café nesse podcast, viu? Primeiro podcast que eu ganhei café e eu amo café. que legal. E eu creio que muitas coisas a gente vai, ao longo do tempo, melhorar. Pastora, lógico, eu tenho certeza que vai voltar a falar: olha, no primeiro tinha, agora tem mais coisas, e é isso que a gente espera. Mas voltando um pouco, porque eu vou me perdendo, então, para mim não me perder. Depois aí a senhora teve um chamado, uma pastora usada falou para a senhora, vai em busca. E a senhora ouviu a voz e foi estudar teologia. Fui estudar teologia, daí me formei em Se formou em 2001. 2001. Isso. Fui apresentada, E aí, né? E foi quando eu comecei como pastora auxiliar da quadrangular. da Quadrangular. Certo. Depois, no ano de 2011, o Senhor me chamou como pastora da Igreja Batista Rocha Eterna, Aleluia. né? Na minha cidade. E ali foi um chamado muito grande, Fabi. E eu já trabalhava muito com mulheres dentro do ministério da Batista Rocha Eterna. Eu tinha já uma conferência por nome Mulheres que Brilham. Eu ouvi
falar muito, É, muito e já. nós já estávamos com 500 500 mulheres, mulheres. para honra e glória de Deus. Nós trouxemos aí Vitor Hugo, Camila Barros, Isa Reis, e vinha mulheres já de vários estados Estados. para participar, sabe? Quantas vidas foram impactadas, quantas vidas foram mudadas, quantas vidas foram transformadas. Era um momento muito lindo também que Deus trouxe na minha trajetória, esse marco, né? E eu sempre amei esse chamado com mulheres. E eu acredito que aí diante desse ministério que se tornou grandioso, nós tínhamos já mais ou menos 368 vidas a Meu qual Deus. pastoreávamos, e foi quando no ano de 2018, né? Aí eu fui surpreendida e eu não esperava, mas Pastora, quiser prosseguir, a gente prossegue. não, vamos prosseguir, porque eu acho assim, ó, eu preciso falar isso com vocês. Você só tem legalidade para falar daquilo que você passa, Meu Deus. É verdade. né? Então hoje, por que que Deus, eu louvo e engrandeço o nome dele, a estar me levando a muitos lugares e hoje ter a honra de estar nesse Pod Viva? Porque Deus me permitiu passar pelo processo para viver o propósito. Estar aqui hoje, Gabi, Fabi, estar aqui hoje, Fabi, é um propósito de Eu Deus. creio. Então, eu precisei ser lapidada, eu precisei passar pelo processo como mais ou menos a história de Jó Jó. na versão feminina. É verdade. Perder tudo, Meu Deus. né? Foi me tirado tudo. Foi me tirado a parte familiar, Emocional. saiu a familiar, saiu a emocional, saiu a sentimental, saiu a conjugal, foi me arrancado tudo. Meu Deus. Mas uma coisa nunca ninguém vai poder tirar: é a presença. Porque quem carrega a presença pode ser retirado tudo da sua vida no mundo terreno. Mas a presença, Fabi, ninguém retira. É verdade. Esse processo no qual a senhora passou de perdas, de frustrações e decepções, houve algum momento onde a senhora pensou em largar tudo? Em largar tudo, que eu digo é largar o chamado e não seguir mais junto com Deus? Seria até hipocrisia da minha parte dizer que não. Mas houve momentos, sim, e para você que nos ouve, eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Houve momentos de tantas dores diante desse processo de perdas que eu entrava no quarto e eu chorava muito. Foram muitas lágrimas de dores a qual eu nunca imaginei passar. Meu Deus. Porque todos nós montamos cenários na nossa mente de grandes conquistas e de grandes realizações da positividade. É verdade. E nós não esperamos sermos surpreendidas com a negatividade. E na hora que vier o deserto, a provação, a negatividade, de que forma lidar com essa situação? E era onde eu estava, Fabi. Eu estava numa situação de frustração. Eu estava num cenário de perdas. Eu estava num cenário de dores. Eu estava num cenário no início
de uma depressão, Meu Deus. aonde eu entrava no quarto e eu não queria ver mais pessoas. Eu achava que sair na minha cidade era motivo de vergonha. E agora era frustração. E teve momentos de eu dizer sim, o Senhor me levantou, o Senhor me deu, mas pela tua permissão, o Senhor levou. E agora, como eu vou lidar com toda essa situação? Eu não quero mais esse chamado. Eu não Que quero mais forte. ministrar. E foi onde Deus colocou dentro da minha casa também uma mulher que até hoje está comigo. E eu falo que Tive a também é a honra de minha conhecer. Noemi, que é a Edna. Hum, E está até hoje. E o que ela fazia, que eu quero Olha. contar aqui, e eu não sei, talvez, eu não sei qual é o teu deserto, qual é o teu momento de frustração. Se você se encontra hoje, nós estamos aqui nesse podcast e você pode se deparar com um cenário não das perdas da minha experiência, a qual eu obtive, mas eu não sei qual é o teu deserto de hoje. Mas eu tenho uma palavra também para você. Deus coloca pessoas iluminadas na nossa vida, como Ele colocou na vida de Ruth e na vida de Noemi, né? E eu diria que essa mulher foi uma Noemi para minha vida e ela é até hoje. Por quê, Fabi? Ela entrava dentro do quarto, a qual eu não queria me levantar, e ela pedia licença, porque era ali a pessoa que cuidava de mim, que ficou comigo nesse deserto, Não ela largou da sua mão. não me deixou. E ela entrava no quarto, ela pedia licença, ela ia abrindo a janela e ela falava: Vamos levantar, Meu porque Deus tem Deus. um novo dia e um novo começo para você. O quanto é importante a gente ter pessoas amigas de Jesus do nosso lado que nos levantam. Sim, Se nesse momento não fosse essa amiga de Jesus junto com a senhora, talvez a senhora por um momento não abriria a janela e teria se entregue. Então, para vocês que estão ouvindo, vocês precisam andar com amigas de Jesus, mulheres que te levem para frente, mulheres que não deixam vocês desistirem, mulheres que te falem a verdade e que te incentivem a continuar. E o cuidado de Deus na tua vida sempre foi tão grande que a senhora teve a pastora que incentivou a senhora a estudar. No processo de dor, a senhora teve alguém do seu lado, também conheci no dia uma outra, Zenil, a a Zene Zene, uma também, outra querida que também acredito está sempre com a sempre senhora. comigo, ficou no processo, permanece, caminha nas agendas Então, são comigo. amigas de Jesus que não permitiram com que a senhora caísse. Porque muitas vezes, quando existe uma construção, assim como Neemias foi chamado a construir o muro, apareceu Sanballat Tobias para poder Isso. impedir o processo. E na tua vida, muitas vezes, vão aparecer pessoas querendo impedir que o processo seja concluído. E eu acredito que nesse caminho, nessa dor que a senhora passou, assim como Jó, a senhora teve pessoas querendo impedir. E Deus é um Deus tão lindo na tua vida que colocou pessoas para não deixar com que esse chamado se apagasse. Sim, eu falo que nascem os verdadeiros Na nos dor. É processos. verdade. Eu quero até repetir de novo. Nascem os verdadeiros no processo. Que Porque forte. é diante dos processos, Fabi, que nós vamos conhecer as pessoas de De verdade. verdade. E eu tive essas pessoas, até a Edna e a Zene, eu fiz até questão, está no De Histórias verdade, que que Edificam, lindo. porque foram mulheres que nunca me deixaram. E olha, nesse momento, teve pessoas que elas me contam, que disseram para elas assim: deixa de caminhar com ela. Meu Deus. Porque olha o que aconteceu, é motivo até de vergonha de você andar com ela. Ela não tem mais nada para te oferecer. Meu Deus.
Mas E em na época nenhum elas momento conseguiram filtrar e não passar. Olha a sabedoria. filtraram, olha que Que sabedoria. sabedoria. Não deram ouvido a vozes estranhas, como Neemias, Não é? né? Estou fazendo uma grande obra Eita, e eu não posso parar. é verdade. E elas não deram ouvidos e acreditaram na voz de Deus. Meu Deus. E passado, então, esse. Porque tudo quando a gente fala, nós não estamos falando de um processo que é do dia para a noite, são anos, né? Que já vem uma superação, uma história. Então, você vê, a gente começou em 99 a contar a história aqui, e se passaram quantos anos? E aí vem 2019, 2018, 2018, um momento de aflição, e aí veio um recomeço. aí em 2019, a minha filha se ausentou, né? Ela veio e Meu falou: eu, Deus. eu vou, preciso passar um período de tempo, né? Ausente, porque eu não quero mais, porque ela carregava todo aquele peso também, Com né? Das certeza. pessoas comentando, das pessoas, né? E Não nós tendo a moramos em empatia. cidade pequena, onde tudo se torna muito maior. Então, acredito que ela era uma garota A Isa e estava com 9 anos de idade. numa cidade pequena, então. E esse foi um momento de mais dor, Foi, Fabi, onde a gente, foi. porque para Ah, uma porque mãe, né, aí eu tinha a presença dela que me dava uma para força, né? levantar, para fazer uma comida, para não ver a senhora batida. Então, ela estava ali todos os dias. E aí, quando ela decidiu tomar a decisão de passar um período fora, aí a senhora falou: pronto, agora não quero mais. Foi onde eu achei que eu não ia mais conseguir me levantar. Meu Deus. E eu amo um livro da palavra em Isaías 43:13, que diz: Mas ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há o que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, Quem? quem impedirá? Quem? E foi no momento que eu recebi essas palavras no seu último fôlego de vida da minha mãe, vó, nós recebemos, né? Essa palavra tão gloriosa, e é essa palavra de Deus que me sustentava todo o tempo, e eu disse: eu posso nele todas as coisas. Glória a Deus. E a palavra também diz: quando eu penso que sou fraco, aí é que eu sou forte. Aleluia. E ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. E foi quando eu fui tomada por Deus. Eu vivi, Fabi, O a processo. metamorfose. A Eu transformação. vivi o processo da transformação. Meu Deus. Lagarta, casulo, porque existe o momento Verdade. de Deus permitir que todos se afastem também. Existe. Por que a permissão de Deus? Eu creio. Porque esse momento do afastamento, você pode se achegar mais com Deus e conhecer o Deus verdadeiro. Eu pego essa lição e é o que eu estava comentando. Abraão, quando Deus pediu o filho, quando Deus pediu Isaac, na verdade eu creio que Deus não queria Isaac. Deus queria testar a fé de Abraão, porque Abraão pediu tanto aquele filho e Sim. quando ele recebeu a bênção, ele deixou de se voltar verdadeiramente o seu coração a quem havia concedido realmente a bênção e ele só deu atenção a Isaac, talvez de uma forma involuntária, um amor tão grande. Então Deus ali testou e falou: eu quero então o teu filho. Ele com muito temor levou, mas na verdade ele não queria, ele queria testar a fé. E assim tem sido os processos no qual a senhora vem passando, e todos eles a senhora tem entregue a sua fé nas mãos de quem realmente pode te curar todos os dias. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas acredita. É muito forte. A fé é para poucos, Fabi. É.
Nós somos carnes e é tão difícil. Viver pela fé é difícil. Sim, É sim. verdade. Mas eu acredito que toda pessoa pode exercer a fé, exercitar a Todos fé. os dias, buscando, acreditando. Vai tudo bem. Como a Sim, senhora está? amém, Vai tudo bem. E é amém. assim que nós devemos fazer, indo tudo Verdade. bem. E aí a tua filha então foi, esse período a senhora achou que não ia aguentar, mas Deus mais uma vez se fez presente, usou pessoas e aí a senhora continuou, se apegou em quê para poder nessa ausência da tua filha poder continuar e não desistir? Deus, a todo tempo, né? É uma busca com Deus, eu diria. É falar com Ele, você ir para a presença dele, Ele foi te contar, porque fortalecendo. na verdade nós temos acesso a pessoas Sim, e muitas vezes nós deixamos de ter mais esse acesso com Deus. é E verdade. quando você tem esse acesso com Deus, ele começa a te fortalecer. Sim. Ele começa a colocar uma chama de uma esperança viva dentro de nós. E o que eu fazia também, por ser cristã e evangélica, eu sempre ia aos cultos para ouvir uma liberação da palavra, Glória a ainda Deus. que muito enfraquecida na alma por passar todas aquelas dores, eu nunca deixei de buscar, Meu Deus. né? Eu nunca deixei de acreditar que, como a palavra diz em Coríntios, Deus é poderoso para fazer infinitamente Infinitamente mais, mais. É lindo. né? O infinitamente mais de Deus. Então ele pode, não importa o processo, não importa o tamanho do processo, não importa o deserto, ele Ele vai te vai fazer. levantar. Ele vai trazer um novo cenário. Eu sabia que através dos meus sonhos, dos meus desejos, era uma permissão de Deus, Fabi, eu passar por aqueles momentos de dores, Sim. mas existiria um grande processo para viver um grande propósito. Eu acreditava nisso. Meu Deus. Havia uma chama mais forte dentro de mim, que é a fé. Queimava na certeza de que ia passar, por mais difícil que estava, ia passar. Sim, e diante desses processos de dores, nós não estamos ausentes de passar por grandes. Achar que nós agora estamos sozinhos e não vamos conseguir. E diante desses momentos também, o que eu quero dizer para todos que nos ouvem e para você, nós não estamos livres De das passar. investidas do inimigo a todo tempo, É com verdade. vozes tentando nos fazer calar e parar. É verdade. Ou muitas vezes a gente espera o testemunho perfeito, passar por tudo aquilo, mas nós vivemos uma vida com Cristo, onde a certeza que nós temos é que nós iremos estar com o Pai, ou é isso, nós estamos buscando isso, mas Ele não prometeu que não teríamos dificuldades. Então, sempre hoje eu superei uma dificuldade, amanhã vem outra. E amanhã vai vir outra. E amanhã vai vir outra. O que nós não podemos é desistir. Sim, E até testemunhando algo que aconteceu, eu pensei em desistir. Eu tive uma mulher que não deixou eu desistir. E eu quero agradecer por isso. Porque não haveria um podcast mais, mas Deus já havia plantado. ah, E Deus ela é linda, usou, gente. Eu vou chorar. continua, continua, não para. E foi um convite simples. Eu te convido a ouvir novamente o meu devocional dessa manhã. Então, nós precisamos o tempo todo.
ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Eu ouvir palavra a de palavra de Deus. Deus. Então, que nós possamos estar sempre conectadas com amigas de Jesus, que possam nos mostrar o caminho de Jesus. Porque eu tenho certeza que se não fosse algo para continuar, ela também falaria. Então, eu peço, andem com amigas que te levem para frente. Eu já andei com muita gente, pastora, que se dizia ser amiga e que me puxou para trás. E eu, não conhecedora, porque eu não nasci em lar evangélico, muitas vezes eu deixei. Então, hoje eu priorizo as mesas. Eu falei isso no primeiro encontro. Eu sou grata pelas mesas que Deus me dá. Eu sou grata pelas pessoas que hoje Deus coloca na minha vida, Amém. porque são amigas de Jesus que fazem. E o que a senhora está contando são testemunhos de que ela teve sempre ao lado dela, além da mãe, de Jesus, de Deus, amigas de Jesus que não deixaram a senhora desistir em momento nenhum. Em nenhum momento eu tive pessoas que me incentivaram, né? Eu tenho minha mãe, eu tenho a Edna, eu tenho a Zene, são mulheres, mulheres fortes, mulheres abençoadas que Deus colocou realmente no meu caminho, que a todo tempo me deram a mão e não desistiram de mim. Não desistiram de mim. E por falar nisso, Fabi, eu queria contar aqui, eu falo que por onde o Senhor me levasse, eu testificaria. E esse é um grande testemunho de vida, porque diante desse processo, né, que nós passamos, os desafios, seja uma depressão, seja uma síndrome do pânico, que você esteja vivenciando nesse momento, você, mulher aí que nos ouve, e você acha que agora é o fim e você não vai sair dessa situação, eu profetizo que no nome de Jesus, a partir de hoje, de você ouvir esse testemunho e esse podcast, o Senhor começa a te levantar hoje. Você é forte, você é corajosa, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida do que você pensar que você pode, Ele pode realizar na sua vida muito mais além do que você pensa. E há uma palavra que diz: os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou no teu coração as coisas que Deus tem preparado para você. A partir de hoje, eu profetizo que você vai se levantar, porque você é uma mulher linda, uma mulher forte, uma mulher que nasceu para vencer e nasceu para brilhar. Mas olha, diante dos desafios, eu tive um momento na minha trajetória que o inimigo, quem tem promessa, o inimigo fica furioso, É verdade. tentando, né, tirar você do propósito e da promessa, É verdade. do chamado, do que Deus tem para a tua vida. E talvez você, mulher que nos ouve, eu não sei qual é o teu chamado, né? O meu chamado é pastorear. Eu gosto de cuidar de pessoas, mas talvez você pode aí ter ser uma empreendedora, ter um produto em vendas ou em algo que você esteja desanimada. Nós queremos aqui, né, Fabi, te verdade, incentivar, encorajar. né, É a verdade. retomar e mais forte É nós verdade. profetizamos. Mas diante disso, sempre o inimigo, desde o ventre da minha mãe, sempre teve uma fúria muito grande, assim, com a minha vida. Quanto maior o chamado, maior a investida. E diante disso eu passei, né, desde a minha infância, por traumas, rejeições, mas numa outra oportunidade. Mas eu quero testificar aqui, mas diante da fúria do inimigo, às vezes, ou mesmo estando grávida, né? Você pode estar passando por um momento aí com o bebê, mas acredite, o que está no teu ventre é um propósito de Meu Deus. Deus.
E quem tem promessa não morre. Meu Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingida. E um momento da minha vida, eu passei por uma perseguição, voltando e entrando no ambiente onde nós morávamos, e era uma chácara. Eu não sabia que aquele dia tinha algo muito grande contra a minha vida, para ceifar mesmo a minha vida naquele dia, Fabi. E foi quando eu, retomando para a minha chácara, eu fui abordada por 4 ladrões Meu Deus. que pularam na frente do meu carro, e era uma tentativa de sequestro. Misericórdia. E quando eles pularam, que eu vi aqueles ladrões com as armas apontadas, e eu percebi tudo aquilo, eu acelerei o carro. E quando eu acelerei, eles começaram a atirar. A senhora estava sozinha? Eu estava sozinha. Meu Deus. Mas na verdade eu não Não estava estava sozinha. nunca. Era o comando do céu inteiro Meu que estava comigo Deus, naquele carro. pastora. E foi quando então eles começaram a atirar. E é um dos testemunhos que eu vou levar para minha vida, porque eu aprendi com a minha mãe e vó, e ela dizia para todos nós da família, e ela sempre me disse: filha, quando você passar por uma aflição ou por algo muito forte, você clame pelo sangue de Jesus, Meu Deus. porque nele há poder. Nele há poder. E eu sempre trouxe essa palavra comigo, dentro de mim. E quando eu ouvi o barulho do primeiro tiro naquele carro, eu achei que agora é o fim, né? Aí eu também quero um pouquinho Amém. aqui, ó. Olha, agora Agora até é momento do café. Fica foi. forte. É forte. E no momento do disparo, a primeira coisa que veio na cabeça da senhora foi clamar o sangue do O cordeiro. primeiro disparo eu clamei pelo sangue de Jesus. Meu E eu Deus. disse: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue agora. E então veio o barulho do segundo e do terceiro tiro. Foram 3 tiros no meu carro. E o primeiro tiro, ele pegou no pino da porta, que era para pegar nas minhas costas. Ele pegou no pino da porta. No segundo tiro, eles deram no vidro de trás para estourar e pegar a minha cabeça. Foi quando a bala ficou ali entre a borracha e a lataria. Ela não pegou no vidro. E a terceira bala foi no pneu do carro, mas o pneu não estourou. Meu Deus, que Deus lindo! E Deus me trouxe um grande livramento, porque o céu, naquele momento, todos os anjos, a presença de Deus estava comigo dentro daquele carro. E Fabi, minha mãe, que aqui estava naquele momento quando veio a perícia, que depois eu consegui sair deles, e no outro dia veio a perícia para fazer toda a análise no carro, e a perícia disse para minha mãe quem estava nesse carro. Quem estava? Quem estava nesse carro? Acharam que não tinha. Daí minha mãe disse: é a minha filha. Aí eles disseram: meus pêsames. Meu Deus! Aí a minha mãe disse: não, é aquela que tá vindo ali. Aí eles ficaram assustados Que forte. e eles disseram: como isso aconteceu? Aí eu disse: foi o Senhor, Deus. foi o sangue dele que me cobriu a todo tempo, ele me guardou. A primeira bala, que era para pegar as minhas costas,
ela chegou no pino e ela parou no pino da porta. A segunda bala, que foi para estourar o vidro de trás, para pegar a minha cabeça, ela ficou ali, a perícia que tirou a bala, porque ela ficou ali enterrada Meu entre a Deus. borracha com a lataria. E a terceira, quando eles tiraram do pneu, E o não pneu tinha. murchou. Meu Deus. E ainda há quem diga que é sorte. Deus é maravilhoso. É um milagre É um mesmo. milagre, é um testemunho fortíssimo para quem está aí achando que sua vida é sorte. Deus é. Não tem como a gente explicar. Deus é simplesmente o autor e consumador. Nós estamos por Ele. Que É. forte, pastora. Esse acontecido foi depois. A sua filha já tinha saído? Não, Foi não, foi antes. antes desse Então, processo, mas eu falo que é um por onde eu testemunho passo eu fortíssimo. nasci de De novo. novo, com Eu certeza. nasci de novo. Então, hoje, poder trazer toda essa história, né, de superação Meu e Deus. inspirar mulheres, estar aqui nesse Pod Viva que vai alcançar muitas vidas, muitas mulheres, muitas pessoas que hoje está só começando, É mas verdade. passarão por aqui, Fabi, Eu trarão as creio. suas experiências como a minha de superação, né? Não estamos aqui para engrandecimento, Do mas nosso todo não. esse projeto nasceu no coração de Deus, para o teu coração, para que você saiba que você nunca esteve sozinha e você nunca estará. Porque Deus sempre está conosco. Ele diz: Eu não te deixarei, eu estarei com você até a consumação dos séculos. Ele é Aleluia. Deus, Ele é Senhor na tua vida. Acredite, eu não sei hoje a tua situação, eu não sei como você se encontra. Eu me encontrei em processos que eu achei que eu não fosse suportar e agora seria o fim, mas eu não sabia que seria a permissão de Deus de viver o processo da transformação para hoje poder transformar mulheres. E você que me ouve, acredite, você só está passando por tudo isso para viver a grande transformação. Deus não está te punindo, Não. Ele está permitindo para que você seja alcançada numa evolução que nunca foi vista. É forte. Essa palavra, aproveitando o gancho, viva, ela tem um significado para mim ainda maior do que viva, do que viver, do que a vida. Quando eu escolhi essa palavra, pastora, cada letra na minha vida tem um significado. É viver com intensidade, verdade e ação. Porque hoje o que nós vemos são mulheres que muitas vezes tentam sorrir, querendo chorar. E se a gente não passar pelo processo da dor e da aceitação e não ter vergonha de contar ou de superar, nós vamos sempre continuar atrás de máscaras. Então, eu te convido hoje a tirar sua máscara, a viver a verdade. Durante muito tempo da minha vida, eu vivi uma história onde foi uma narrativa que me contaram, que minha família tentou imputar que eu era aquilo, a prima que não ia estudar, a prima que não ia se capacitar, e eu acreditei nisso durante muito tempo. E Deus me falou, Deus me mostrou que eu sou uma filha amada, que eu sou uma filha escolhida e que eu poderia. E a partir do momento em que eu comecei a olhar para dentro de mim e ver a verdade sem ter medo, não tem ninguém que possa julgar a não ser o meu Deus. Então, se hoje existe alguém que ande com vergonha, se aceite, tire sua máscara, comece de novo, não deixe o inimigo te julgar, te apontar. A partir do momento que você se reconhecer e saber verdadeiramente quem você é, com verdade, vocês vão ver.
a glória de Deus se manifestar. E hoje o que nós estamos vivendo aqui é uma verdade. A senhora não pulou nenhuma etapa, o que a senhora viveu, a senhora está contando. E isso é tão forte para mim, que realmente é o propósito do meu podcast, que as mulheres Amém, possam Fabi. falar com verdade, sem julgamento, porque nós vivemos em um mundo onde somos julgadas, muitas vezes por atitudes que não são nossas até. E olha, é tão importante dizer, né, para que as mulheres também nos ouçam, porque quando eu passei por todas essas dores Dores. imensas, que dentro de mim eu achava que agora era o fim, eu não perguntava o porquê para Deus, Meu porque quem Deus. somos nós para fazer isso? É, Mas eu dizia, para quê? Eu entendi. sabia que existia algo, Hum, mas assim, lá nas dores não fazia sentido ainda. Eu sim, estava vivendo aquele momento de muito choro. sim. Então eu falava assim, não o porquê com Deus, mas eu dizia, por que comigo? Meu Deus. Né? Por que eu tô? E às vezes nós Sim. nos deparamos e eu vejo mulheres hoje que eu ministro, perguntam assim, pastora, mas por que eu estou passando por tudo isso? É Então para hoje quê? eu estou aqui. Se eu estivesse lá, não teria o podcast, Não teria. mas eu precisei passar por todo o processo para viver um grande propósito. Meu No Deus. momento das dores, seja qual for que estamos vivendo, Fabi, nós não entendemos. Não. Mas se nós verificarmos e analisarmos pela palavra de Deus, homens e mulheres que Deus permitiu, como Jó, passar pelo processo das perdas, foi para viver uma grande testificação Meu do poder de Deus, da soberania dele. E não é para punição, mas é para testificação da glória de Deus, É muito forte. né? É Então muito. hoje faz sentido. Eu Sim. precisei Passar. passar por todo o processo para ver um crescimento de dentro para fora, porque no processo, antes de passá-lo, eu tinha mesas rodeada por pessoas. Meu Deus. Quando eu passei o processo, eu fui viver o que talvez em toda a minha trajetória eu não tinha vivido, que é o que, pastora Jandimara? Você pode me perguntar. Conhecer o verdadeiro amor próprio. Amor próprio. Meu Deus. Porque eu achava que para entrar em ambientes e se assentar em um restaurante, eu precisava ter a referência ainda familiar e achar que nunca iria perder. Familiar que eu digo é em Sim, toda a área o ali, âmbito que né? estava naquele momento, sim. Isso, do casamento, de achar que Sim, agora eu tinha que ter essa mesa ainda e não poderia entrar num estabelecimento. sim. É aonde eu fui trabalhada até nessa parte, porque eu entrei em ambientes como eu entro hoje e eu consigo estar na minha própria companhia e está tudo bem. É uma delícia. Quando a gente se acha, quando a gente tem essa intimidade conosco mesmo, que realmente a gente vê que a nossa única dependência só está em Cristo, é maravilhoso. Sim, E aí a gente consegue dar liberdade para se achegar a pessoas que são de verdade. Isso é algo maravilhoso. E eu preciso fazer uma outra pergunta que agora é uma dúvida minha pessoal.
o perdão, como lidar com o perdão, porque tudo que foi causado na vida da senhora não foi causado por conta que a senhora foi atrás, ou a senhora quis, ou um ato errado, foi algo que, uma consequência da vida que diz respeito a terceiros. E para perdoar, a senhora conseguiu liberar perdão para essas pessoas? Eu diria que o perdão, ele passa pelo teste do tempo. É o tempo. Talvez no momento, né, de toda o acontecimento, você não se sinta preparado, porque o verdadeiro perdão que Deus recebe, Fabi, ele tem que vir lá do íntimo do coração. E eu diria que quando você perdoa de verdade, você esquece. Porque para mim, na minha experiência vivida, do que eu vivi, se você não esqueceu, você não perdoou. Meu Deus. E foi quando chegou um momento, sim, de eu me sentir preparada para essa liberação. Foi um momento que eu me vi preparada, como eu me permiti liberar primeiro em Deus, fui para a presença dele e liberar diante dele, para depois liberar para as pessoas. E também eu te diria que quando é o tempo certo de Deus, quando você passa por algo que não foi aquilo que você causou, mas você foi a causa, existe um momento certo de Deus conscientizar as pessoas que te fizeram para vir até você. Meu Deus. E foi o que aconteceu comigo. Meu Deus. Então, quando você se permite ir até a presença de Deus e levar para Ele de puro e sincero coração, porque a palavra nos diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque é do coração que procedem saídas da vida. Meu Deus. E quando você perdoa, você prospera. Olha que forte. E quando a gente fala de prosperidade aqui, a gente não está falando de prosperidade financeira, tá? A gente está falando de uma prosperidade verdadeira, que é poder caminhar de cabeça erguida, sem vergonha, sem julgamento. É uma prosperidade de paz. De paz. Que forte, que delícia. A paz que procede todo entendimento. É essa paz. O perdão, ele traz a paz. E para você que talvez esteja com o coração ainda fechado por algo que você passou na fase da tua vida e você não conseguiu ainda liberar esse perdão, eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra profética. Eu não vou dizer perdoe, porque ele tem que vir de coração. Mas hoje, vá para Deus que te vê e sonda o teu interior. Expresse para Ele a vontade que você tem, mas ainda o teu coração não está pronto. E para a verdadeira liberação do perdão, o teu coração precisa estar pronto. E Deus vai fazer isso com você, como fez comigo. E no momento exato, Ele vai te ouvir. E Ele vai tocar para que haja essa liberação e você seja livre. Que coisa mais linda! Então, é um processo que se passa. E a senhora precisou passar. Se ela não tivesse passado pelo processo, hoje eu não entenderia algo sobre o perdão. Para a gente perdoar, entender que verdadeiramente houve o perdão, então a gente tem que entender que a gente esqueceu. A gente pensa sem dor, sem mágoa. Sim. O perdão. E o perdão é libertador, né? Perdoar é
é algo que só Deus pode fazer. Eu diria que quando você não perdoa, você fica preso, Fica. Fabi. E quando você libera, cadeias se soltam, É muito forte. correntes se desprendem. É verdade. E há uma liberação e uma libertação nas nossas vidas como nunca foi vista. E há uma parte muito forte. Você precisa estar preparado para essa liberação. É verdade. Para acontecer de verdade. E eu fui preparada, Preparada. mas eu perdoei de todo o meu coração. Que delícia. E se hoje eu estou vivendo o propósito com Deus e em Deus, é porque eu me permiti passar por todo o processo para que houvesse esse tempo de liberações na minha vida como eu estou vivendo. Amém. Que delícia ouvir isso. Que delícia. Hoje, o que nós tivemos foi muito mais do que um testemunho, é um aprendizado. E eu espero que você, mulher, que esteja aí do outro lado cansada, se achando invisível, que não tem saída para os teus problemas, acredite, Deus tem muito mais para fazer. Comece a se chegar pertinho de Deus, comece a andar com amigas de Jesus, que vocês com certeza verão a transformação. E eu convido vocês a seguir as redes sociais da pastora Jandimara Gianotti. Eu convido vocês a chamar ela no inbox, porque ela vai passar para vocês, ou se preferirem, podem me chamar pelo Pode Viva ou pelo meu canal oficial do Fabi Monteira. Eu faço questão de passar. Cada manhã eu tenho sido edificada com cada mensagem que ela vem passando. Eu convido vocês a seguir, a procurar os livros dela. Ela é palestrante, ela leva uma palavra de superação, ela não tem medo de contar a história dela, ela vive uma história de verdade, e nos tempos, eu acredito que nós estamos vivendo hoje, é importante falar a verdade, viver uma vida de verdade, não ter medo de contar o seu testemunho. Quando a gente começa a contar o nosso testemunho, a liberação começa a acontecer. Então, eu convido vocês a fazerem parte da rede da nossa pastora. Eu convido vocês a estarem no nosso devocional pela manhã, assim como tem mudado a minha vida. Vai mudar a vida de vocês. Pastora, eu quero que a senhora nos deixe uma mensagem sobre o que a gente vem vivendo, sobre os dias e sobre a essência que a senhora carrega. É uma essência realmente. Deixa uma mensagem de carinho para a gente. Deixa sim. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse podcast, a todos vocês que nos acompanham, que estarão nos ouvindo. Agradecer você, Fabi. Meu muito obrigada, querida. Que Deus te abençoe infinitamente mais. Que o Pode Viva possa alcançar muitas vidas. Amém. E vidas sendo transformadas para transformar. Meu muito obrigada por esse projeto. Samuel, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, te capacite a todos os teus empreendimentos também, que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre você e a sua casa, Fabi. E eu quero sim deixar uma palavra para o teu coração, que é do meu primeiro livro, Verdadeiros Heróis da Fé, que é a frase de impacto que diz: quando você menos esperar, os dias ruins serão apenas uma memória e você sentirá orgulho de onde chegou. Meu Deus. Um beijo no teu coração. Me siga no Instagram. Terei a honra e o prazer em você me acompanhar.
Deus te abençoe. Amém. E eu quero falar para vocês, nós estaremos toda semana trazendo uma história diferente, um testemunho diferente, algo que vai verdadeiramente testificar o que Deus tem feito nessa terra. Nós estamos com o propósito de levantar um exército para Cristo, para levar a verdade, a palavra, o amor, a compaixão. Enquanto a pastora ministrava sobre o meu coração, porque aqui foi uma conversa, um podcast, Deus foi tocando e me trouxe uma palavra que também está em Jó. Quando ela disse que Jó, da versão feminina, passou pela vida dela, me veio um versículo de Jó, que está em um capítulo que está em versículo 42, capítulo 10. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais quando ele tinha antes. Assim vai ser, se você aceitar o seu chamado, orar com as suas amigas, ouvir as suas amigas, pode ter certeza, ali Deus estará. Pastora, o meu muito obrigada, que Deus possa abençoar, que a senhora possa continuar sendo usada, que a senhora seja uma voz levantada nessa geração para transformar e ter mulheres transformadas, assim como está acontecendo na minha vida. Eu desejo que aconteça na vida de todos aqueles que possam nos acompanhar. Muito Muito obrigada. obrigada. E siga o Pode Viva!